Paulo, nesse dia 21 de junho, o Senhor Deus hoje vem nos fazer uma advertência sobre a nossa iminência, a nossa paralisia do medo de não se envolver com a verdade. Esses grandes homens, os profetas foram advertidos antigamente, como a gente vai ouvir na leitura de Jeremias, né? Os grandes profetas, Daniel, aquela história de Nabucodonosor, aquele povo que foi para a Babilônia e depois foi repatriado. Então, Deus, o maior pecado da nossa igreja do século 21 é se omitir sobre o medo de falar a verdade do que está acontecendo. Porque a mentira é do demônio, a verdade é de Deus. Por isso Jesus disse, eu vim a esse mundo para dar testemunho da verdade. Quando Pilatos perguntou a Jesus, quando foi interrogado, ele perguntou, o que é verdade? Jesus categoricamente afirmou, absoluta, não como conceito humano, de uma ideologia, de um regime. Ele foi categórico, ele abandonou toda a forma humana e disse, eu sou a verdade, porque eu sou Deus, eu sou a verdade. Então, o mundo está se passando por uma crise de você confundir a verdade, nunca se mistura. Não sei se você já viu um fenômeno que tem no Brasil sobre o Rio Madeira e o rio, que não se mistura as águas. Lá são quilômetros e quilômetros, as águas correm lá na Amazônia. Um lado a água é bem barrenta e do outro lado a água límpida. Quem quiser um dia pode ir lá e constatar esse fenômeno que você vai ficar estarrecido. Como? Me explica como que a mentira não pode passar para o lado da verdade e a verdade não pode passar pelo lado da mentira. Nunca, Jesus disse, ninguém servirá a dois senhores, porque ou amará um, ou odiará o outro. Então existe no nosso mundo uma anestesia, uma necessidade de você não ter medo de fazer denúncia e falar a verdade. Aqui na introdução, o Senhor é a força do seu povo, fortaleza e salvação do seu ungido. Salvai, Senhor, vosso povo, abençoai vossa herança e governai para sempre vosso ferro. Desde a promessa que Deus fez a Abraão, sai da tua terra, eu farei da tua descendência um grande povo. Olha para o céu, Abraão, vê se tu pode contar. O resto desse povo não dobrarão o joelho diante da mentira. O que está acontecendo? Nunca, com tanta nitidez, o mal, o bem e o mal, a verdade e a mentira se confrontaram de uma maneira tão ferrenha. Jesus Cristo sentiu isso na pele, né? Inclusive o diabo o desafiou a ele desistir da missão do qual eles tinham vindo nesse mundo. Então, vamos ler aqui a primeira leitura, dando a segunda leitura do livro Jeremias, capítulo 20, versículo 10 a 13, leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse, eu ouvi as injúrias de tantos homens e as ouvi espalhando o medo em derredor. Denunciámos-nos. Todos os amigos observavam minha falha. Talvez ele cometa um engano e nós poderemos apanhá-los e desforrá-los dele. Mas o Senhor está ao meu lado, como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos por não terem tido eles e se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. O Senhor dos exércitos, que
que provas os homens justos e vê os sentimentos do coração. Rogo-te me faça ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos meus adversários. Eu nunca fui mandado para a guerra, nunca presenciei, porque você pode chegar numa batalha, apontar uma arma para o seu inimigo e matar ele. Mas o seu inimigo maior é o medo. Você vai para a guerra e vai com medo, você traça uma estratégia. Toda a vida da igreja foi uma batalha. Deus reuniu um exército, nunca, quando a advertência feita a Pedro, uma das coisas mais notáveis na igreja, quando Jesus foi preso depois de Getsemane, no Jardim das Oliveiras, que o destacamento chegou, e Pedro, como Jesus sabia, esse Pedro é o cara. Pedro era explosivo também, tinha um temperamento muito forte e muito decidido, com categoria definida. Então, quando Jesus perguntou, a quem vocês buscam? Jesus de Nazareno. Eles caíram por terra. Jesus perguntou 3 vezes, se é a mim que estão procurando, deixai-me me levar. Pedro arrancou uma espada e cortou a orelha de um. Olha o que Jesus disse, bota a tua espada na bainha, Pedro. Queres beber o cálice que eu vou beber? Jesus botou a orelha na cabeça do cara e colou. O que nós temos que fazer hoje é desarmar os espíritos. Veja o que está acontecendo no Brasil, denúncias que ontem o nosso ministro da Educação, que não é nada de educação, ele nunca teve educação com nada, esse ministro Adam Traven, eu não sei pronunciar o nome dele, esse homem foi uma sucessão de erros durante todo o ministério. Mas ele estava protegido por quem? Pela verdade? Não. Inclusive, o senhor presidente não deu aval para o seu passaporte, mesmo embarcando num avião, que ele está sendo acusado do que ele disse lá naquela reunião, porque o pessoal está fazendo ironia com a Globo. Pois é, a Globo não pode falar a verdade. A Globo está do lado de quem? A Globo não está do lado do Bolsonaro e nem do lado dos ministérios. A Globo está do lado da justiça e da verdade. Queira não, ou queira, você está do lado de quem? Então vimos que a partir do momento que o ex-ministro da Educação botou os pés nos Estados Unidos, o governo brasileiro ligou para os americanos para desfazer seu ofício. Por quê? Porque se ele chegasse nos Estados Unidos sem já exonerado da justiça, ele não poderia entrar nos Estados Unidos. Então, vocês sabem como é que se faz as coisas maquiavélicas, diabólicas, tudo antecipado, entende? Comunado com pessoas que, claro, se eu estou jogando no time do Avaí ou do Figueirense, eu não posso torcer contra o meu time. Então, o que está acontecendo no mundo é uma falta de transparência no mundo. O maior vírus do século XXI é o coração do homem não discernir mais o que é certo, o que é errado. Essa coisa de grau, de uma mente insensível, incompreensível, uma mente inelegível, que não reconhece, depois de um estudo aperfeiçoado, aprofundado, para desenvolver uma tese, seja na área da saúde, seja uma área técnica, seja um enfermeiro, seja um presidente da República que vai legislar sobre um artigo, interpretar um artigo da lei. Entendeu? A Constituição brasileira está sendo
ridicularizada por uma parte de uma elite que confunde, porque você bota um ministro da área, por exemplo, da Petrobras, que ele entende lá de exploração de petróleo, para administrar um banco. Bota um ministro da saúde para cuidar da saúde, um cara que não entende da saúde. Bota um ministro da educação que não entende de educação. Entendeu? Gente, vamos botar o pingo no i. Cada ministro dos tribunais, pessoas que estudam na área brasileira, tem que deixar de uma vez por todas. Cada pessoa concursada vai administrar aquela pasta, não por uma ordem do governo presidente da República, porque é amigo do governo ou de quem quer que seja nesse país. O nosso governo está nomeando ministro porque acha que ele... O governo não acha nada, quem tem que analisar isso na área de qualquer pasta dos ministérios que vão assumir, né? Seja na área de legislação, por exemplo, um presidente da República, que muitas vezes não tem classificação, não é classificado para ser um presidente da República, ele é eleito pelo povo, mas esse presidente da República nunca pode ser o povo, pode ser um Zé Ninguém que não sabe nem escrever e ler. Bota presidente da República, ele vai ouvir os seus ministros, vai trabalhar para o ministério, vai trabalhar para o povo, vai ficar do lado do povo. Então, o que o Jeremias vem nos fazer uma advertência hoje, séria, né, sobre. Vamos ver. As pessoas ficam com um caderno na mão, não estou falando de imprensa, da Liberdade, né? Que muitas vezes se publica coisa verídica, para ver se esse cidadão comete um erro, para nós denunciá-lo. Mas a verdade terá que ser dita, doe quem doer. Vamos aqui então ver o que o Jesus disse no Evangelho de hoje, para que nós podemos ter uma noção do que como Jesus sofreu para implantar essa igreja. O Espírito Santo, a verdade de mim irá testemunhar, e vós sereis minha testemunha, e sereis em todo lugar minha testemunha. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não tenhas medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei à luz do dia. Por isso que a igreja não pode temer quando ela é do lado da verdade, do lado do Espírito Santo, para falar a verdade, sem medo de falar. Mesmo que você é contrariado nas suas colocações. Não tenhas medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então é isso que estamos acontecendo. Os escândalos das pessoas fazendo esse mundo aí, o que você não pode é passar, confundir quem é que está falando a verdade e a mentira. Então você não pode ser constrangido porque você falou a verdade. Eles vão oferecer para você um cargo, um financiamento, um cargo político para você mudar de lado, para sair do lado da verdade, para ir legislar do lado da mentira. Quer dizer, nós não devemos de ter medo de quem mata o corpo, mas temos que ter medo desses homens aí que fazem essa atitude, essa lambança toda. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? Como é que você vai vender a sua dignidade pública de ter assumido um cargo para fazer barganha, para mudar de partido, para ser favorável em emprego para parentes?
qual é o seu valor? Você vai trocar o seu emprego? Você vai deixar de trabalhar, ganhar 5.000 reais? Se alguém dissesse assim, vou tirar 4.000 reais, você fica satisfeito para ganhar um só? Então, não se vende 2 pardais por algumas moedas? Sim. Mas o valor da sua dignidade, da sua transparência, não vale mais do que 2 pardais, do que alguma moeda? Por que você se vende? Né? Por que as pessoas se vendem por uma ninharia? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento de vosso Pai. Tudo que você fizer aqui na terra, nada escapará dos olhos da vida que criou. Quando a vós, até os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Você já contou todos os cabelos da sua cabeça? A vida sabe. Tudo. Não tenhas medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Quantos pardais? Quantos pardais estão governando aí no mundo? Você não vale mais do que um par desses pardais? Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declarei em favor deles diante do meu Pai que está no céu. Toda a minha decisão de declarar por não aceitar suborno, por ferir uma pessoa, por manchar o meu nome do meu país, não declarar ao meu irmão que eu estou do lado dele, eu também estou negando o meu direito de ser filho de Deus. Pensam bem nisso? Todo aquele que declarar, todo aquele, porém, que me negar diante dos homens, todo homem que negar diante dos homens, omissão que está acontecendo nessa área da saúde, nas mortes que estão acontecendo, pessoas que poderiam ser salvas, todo aquele que negar o seu amor, a sua ajuda, a negligência, a transparência, na hora de licitação, tentando levar vantagem na sua transparência pública, aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Gravíssimo essa declaração que o Evangelho nos faz. Todo aquele que se omitir diante dos homens, de todo esse caos que está acontecendo, na verdade, na fidelidade, na partilha, na unidade, na fé, sentir na pele como esses irmãos da área da saúde que estão dando horas e horas nesses hospitais para salvar a vida. Enquanto uma parte da humanidade se esperneia, no mundo, negando o direito das pessoas viverem. Mas eu não fiz de propósito. O que é um ato proposital? A nossa falta de transparência não é um ato proposital? A nossa falta de amor do Pai no fundo, porque se fosse assim, Deus não tinha computado o pecado de Adão. Vocês estão entendendo? Por que o pecado de Adão foi computado como uma culpa? Porque Jesus disse aqui, aquele, porém, que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Porque Deus disse para a gente amar, Deus disse para a gente cuidar dos meus pobrezinhos aí na terra. E quando Deus deu a advertência para Adão, Adão, não podes fazer isso, não podes comer aquilo. Um ato deliberado por livre consciência do livre-arbítrio, aonde é que está a culpa do ser humano do século XXI?
Porque não teve transparência, usou o livre-arbítrio para pensar, imaginar que tudo aquilo que foi dito na escuridão nunca seria revelado. Porque eu posso cometer um crime e ninguém fica sabendo. Não tem importância mesmo que o homem saiba. Ninguém poderá esconder nada diante de Deus. Nada. Diante de Deus nós estamos nu, transparente. Nada passará. Então, o número de delito que vai se numerando sobre a terra, sobre outros caos, do dilúvio, Torre de Babel, sobre todos os delitos humanos que foram punidos, geração desapareceram da terra. Então o Senhor vem fazendo essa advertência há milhares de anos, mas o amor de Deus é tão grande, que perpassa toda a nossa ignorância, toda a nossa fraqueza, porque do contrário poucas pessoas iam entrar no reino do céu. Jesus disse uma frase na cruz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Jesus disse isso pelo pecado original, pela decadência da imoralidade da qual o ser humano estava passando naquele momento, naquele estado da qual Jesus sofreu todo o processo de condenação. Porque eles tinham ódio, achando que um regime político, comunado com a igreja naquela época, saduceus, fariseus, quem decretava para que se a igreja, para que o sacerdote devia fazer, era um regime político. Agora estão querendo implantar isso de novo no Brasil. Jesus sofreu por causa disso, de ter dito a ponto de ter chegado esse limite, de ter dito: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Mas isso repercute. Jesus não estava como isentando a culpa de ninguém ao dizer isso. Veja com aquela frase que diz que quem entregou, quando os judeus entregaram Jesus aos romanos, Jesus disse que quem entregou tem culpa maior. Então, por que Jesus disse essa frase? Que sentido tem essa frase que Jesus disse na cruz? Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Agora eu poderia dizer aqui no Brasil também, se eu fosse se colocar no lugar de Jesus, que uma elite política que vai lá em Brasília tentando fechar o Congresso, a Constituição, tentando dizer assim: por mim eu botava esses vagabundos na cadeia, como disse aquilo ali. Agora, a verdade, não pode, a imprensa, muitos empresários, muitas pessoas do governo não querem que diga isso. Ele agora foi para os Estados Unidos, não vota tão cedo no Brasil e nunca vai ser punido. Então essas pessoas acham que vão escapar do processo de condenação. Eu gostaria que o ser humano, antes de morrer, ele se refletisse disso tudo que está aqui, que foi dito hoje. Aquele, mais uma vez, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está no céu. Já pensou? Você chega lá no céu e não tem uma filiação, ser negado, não tem uma Constituição que vai legislar a seu favor, porque você ignorou aqui na terra aqueles que defenderam a causa da justiça, do amor, da transparência, e você inverteu os polos. Por isso que eu digo, se você quiser, vai lá na Amazônia, ver o Rio Negro, o Rio Solimões, e ver por que as águas não se misturam. E por que nós, da Igreja Católica Apostólica Romana, de Jesus Cristo, não podemos misturar com as coisas do mundo. A oração sacerdotal de Jesus deixou claríssimo: Pai, eu intercedo não só por esse que ele tinha dito naquela hora, mas por aqueles que vêm a crer em mim. Jamais perderei um desses meus filhos que creem em mim. Aqueles que ficam do lado da verdade. Aqueles, assim como as águas do rio Solimões, rio Madeira, não pode se misturar, então você tem que ficar do lado ou da água suja ou da água transparente. E o vírus maior que está circulando no mundo
não é a AIDS, não é o coronavírus. Vocês sabem qual é o vírus? Está no coração do ser humano, por não observar a transparência daquilo que ele promete ser cumprido, quando ele faz juramento diante do altar, diante de um congresso, vai assumir um poderes e depois ele não cumpre. Vamos pedir a esse Jesus, nesse dia, que Jesus vem dizer, não tenhas medo daquele que mata um corpo. Viu? Faça como Jesus. Jesus não teve medo de morrer na cruz, nem um pouquinho. Mas você deve ter medo dessas pessoas que estão aí dizendo que no fim todo mundo vai para o céu. Não, senhor. Não, senhor. A separação já está muito clara aqui na terra sobre esse dado que eu disse do Rio Negro e os Solimões. Aqui na terra tem um dado claríssimo e lá no céu será assim. Não vai ser misturado também. Que você fica do lado da verdade, meu irmão. Diga, Senhor Jesus, dai-me, Senhor, a transparência. Dai beber essa água, né? Do teu coração. Hoje também, lembrando também o coração de Maria. Que resplandeça em nós no mundo de hoje. Que essa semana eu concluí um trabalho de uma semana fatigante e vi jogar água. Então, quando eu estava lá, eu ainda disse, naquele momento, quando eu disse assim, que Maria tinha dito para Jesus, Jesus, ele não tem mais vinho. Aí eu veio uma ideia na minha cabeça, eu disse, Senhor, vou inverter isso aí, não fica bravo comigo. Jesus, diga para seu pai que eles não têm água para beber. Então, se Maria pediu a Jesus que eles não tinham vinho, e naquela hora que quando eu fiquei tão contente que jorrou a água lá, eu disse, obrigado, Senhor. No dia da promessa do Sagrado Coração de Jesus, depois de um mês, de muita coisa, eu estava impaciente, querendo que aquela água aparecesse, e naquele dia da promessa que eu cheguei lá, algo fantástico aconteceu. Então eu disse isso, essa frase, repito, Senhor, Jesus disse, Maria disse nas bodas de Caná para Jesus, eles não têm mais vinho. Daí eu disse, hoje, Jesus, eu vou dizer para você que peça a seu pai que aqui muitos irmãos estão sem água para beber. Água cristalina, água límpida, água despoluída, sem contaminação. Está provado que a ciência não quer dizer, porque todo mundo se omitiu, os governos, sobre o saneamento básico. Agora está provado em muitos casos que quem bebeu água contaminada pegou o vírus da Covid-19. Então está aí algo para a ciência, para a ciência examinar as águas que nós estamos bebendo poluída, entendeu? Contaminando o nosso planeta, destruindo as bacias dos nossos rios, que é uma vergonha quem possa parar em São Paulo. Então, talvez a maior tragédia no mundo não é falta d'água, mas você beber água contaminada. Desce do céu essa água, Senhor, límpida, Senhor, do poço de Jacó. Purifica o coração do homem. Não é a água que está poluída, mas o ser humano que está destruindo. Que Deus nos abençoe e faça com que homens de boa vontade, homens dessa natureza de Deus, Senhor, deixa guiar-se pelo Espírito da criação da obra de Deus.